Bom dia, amados. No devocional de hoje, quero, pela graça de Deus, recordá-los da importância de você lembrar que Deus está continuamente contigo, com você, mesmo se você estiver na mais ferrenha batalha de sua vida. E em consequência desta exposição, creio eu que seu coração ficará mais tranquilo em meio às tempestades e intempéries da vida. Amados, à medida que aprendemos lições e ensinamentos preciosos da Palavra de Deus no decorrer de nossa caminhada cristã, as lutas, provações, sofrimentos, dores, situações difíceis aparecem frequentemente, eu direi. E tudo isso significa que a nossa fé está sendo testada, provada, experimentada pelo nosso Deus. E claro que tudo isso acontece por meio da dor, do desespero, da angústia, da tristeza e etc. E isso acontece, amados, para que aprendamos e coloquemos em prática todo o ensinamento e lição de fé que aprendemos em decorrência ou por decorrência de nossa caminhada com Deus. E isso resulta em experiência, não somente na área do conhecimento, isto é, ter somente conhecimento daquilo que o nosso Deus tem a capacidade de fazer, mas experimentar, sentir na pele, e ver com os próprios olhos o que Deus pode fazer com o seu eterno poder. É por isso que Deus nos permite enfrentar, Ele permite que passemos por situações das mais diversas e doloridas na nossa trajetória. Nos textos de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, a narrativa bíblica fala de um episódio muito interessante que ocorreu com os discípulos de Jesus. Só que antes, você percebe, lendo os capítulos anteriores, que Jesus fez muitos milagres, especificamente no capítulo 3, onde Jesus curou um homem da mão aleijada, curou outros doentes, a partir do verso 7, e no mesmo capítulo Jesus havia expulsado demônios, isso no verso 20, se eu me recordo bem. E com certeza os discípulos viram tais prodígios. E por conseguinte, numa tardinha, Jesus diz aos seus discípulos para irem para o outro lado do lago. Os discípulos entraram no barco com Jesus e de repente o texto do capítulo 4 e do verso 37 vai dizer que um vento muito forte e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. E no meio desse alvoroço, dessa agitação extrema, Jesus estava tranquilamente dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos, vendo isso, foram acordar, dizendo: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então Jesus se levanta, fala com autoridade e o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, o Senhor Jesus: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Preste atenção, escute bem. Algo a ser destacado, como já mencionei, os discípulos viram os milagres, os prodígios, as maravilhas que Jesus havia realizado. Jesus já havia demonstrado seu imenso poder bem antes desse episódio. Não obstante, os seus discípulos não tiveram fé suficiente no poderio e na capacidade absoluta do Senhor de controlar com muita calma aquela situação. E era por esse motivo que Jesus estava tão tranquilo. Até demais, pois ele estava dormindo numa situação daquela. Todavia, Jesus sabia que aquela tormenta não significava absolutamente nada perante o seu eterno poder. E, amados, é exatamente dessa forma muitas vezes que nós agimos. Quando o círculo das adversidades, das lutas, das tribulações começam a fechar e nos apertar com muita severidade, aí nós corremos, clamamos a Deus, mas não para dizermos ao Senhor que confiamos nele e que, portanto, não tememos as tribulações, aos sofrimentos. Ao invés disso, nós corremos para clamar ao Senhor e orar, para perguntar, como os discípulos fizeram, dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos?
Tudo isso mostra que o maior problema não está na dificuldade, como por exemplo na doença, na falta de pão, na tristeza intensa, na angústia, na perda do emprego, na falta de condição financeira para pagar as contas pendentes, mas sim no nosso próprio coração, que mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento do absoluto poder que Deus possui, e mesmo diante do testemunho das pessoas que foram curadas, restauradas, abençoadas por confiarem no poder de Deus, o nosso coração ainda sucumbe à incredulidade, à dúvida exacerbada e descontrolada. Amados, eu creio que com essas experiências difíceis que você está passando, você terá mais motivos para não temer. Estranho, né? Para não ter medo. Estranho. Mas é porque o Senhor mostrará clara e limpidamente que Ele é todo-poderoso, que é todo-poderoso e que servimos está no controle de qualquer situação, de qualquer perigo constante que nos rodeia. Você vai descobrir que o nosso Deus possui o poder nos céus e na terra por intermédio dessas experiências dolorosas. É por isso que o Senhor permite que você passe. E você vai dizer, como disse Jó, antes te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Portanto, amados, todo sofrimento, toda dor, toda aflição serve como aprendizado e experiência para nós mesmos e para também ajudarmos outras pessoas que não sabem como lidar com suas tribulações. E o principal de tudo, em meio a todo esse sofrimento, é que o Senhor nos garantiu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você estiver olhando pelo canal, se inscreva e ative o sininho para as notificações. Tenha um dia repleto de pureza, santidade, fé em Jesus Cristo e que o Senhor possa cada dia mais te fortalecer. Que Deus, em Cristo, te abençoe.